Nessa semana, uma imagem no jogo do Vasco tem chamado muita atenção. A imagem é essa aí, em que o técnico Fernando Diniz, na parada técnica, fala poucas e boas para os seus jogadores da equipe do Vasco, reclamando que eles não estão descendo para ajudar na saída de bola, para receberem a bola no pé. Um jogador do Vasco chega a querer ali debater com o Diniz e o Diniz fica muito bravo, fala um monte para esse jogador. Essa cena acabou viralizando e o Diniz passou a ser detonado a partir desse momento, com muitos dizendo que ele estaria desrespeitando seus atletas ou então pegando muito pesado. E nesse vídeo eu quero trazer a minha visão sobre as críticas que o Diniz está recebendo e eu vou dizer também o que eu acho da postura do Diniz e da maneira como ele agiu com os seus jogadores. Fica comigo nesse vídeo para você entender exatamente o que eu penso a respeito disso. Será que ele realmente exagerou? É o seguinte, nessa semana nós tivemos alguns jogos que fecharam a primeira rodada do Brasileirão. E um desses jogos foi o jogo entre Mirassol e Vasco. Um jogo que eu assisti, então posso falar com propriedade. O primeiro tempo em específico, um primeiro tempo muito gostoso de assistir. Eu não torço nem para Mirassol, nem para Vasco. Então quando eu vou assistir a algum jogo, é muito interessante você pegar um jogo que você vê que os dois times estão tentando jogar, que não está tendo jogo de pontapé, realmente os dois estão querendo jogar, estão querendo construir desde o começo. Isso faz com que o jogo fique bonito, fácil de ser assistido. E foi exatamente isso que estava acontecendo, tanto que o jogo acabou 2-1, foi um jogo bem bacana. Só que no começo do jogo, o Vasco estava com dificuldades de jogar. O Mirassol vinha encaixando bem a marcação-pressão. Então, quando aconteceu a parada técnica do primeiro tempo, o Diniz quis reclamar com os seus jogadores, o que é normal. Aqui já é o primeiro ponto. A parada técnica é uma maneira que o técnico tem de tentar ajustar o comportamento do seu time se não estiver de acordo com o que ele quer. E no caso, o Diniz não estava curtindo o que o time dele estava fazendo. Ele estava vendo que o time estava especialmente muito espaçado. Então ele queria mais aproximação para criar mais linhas de passe. E ele mesmo acaba dizendo nesse momento da parada técnica que depois não adiantava os jogadores quererem dizer que com o antigo treinador só dava um chutão. Se eles queriam jogar com a bola no pé, eles tinham que descer para ajudar. Claro que ele não falou da maneira que eu estou falando aqui. E aí qual é a diferença? Do jeito que eu estou contando aqui para vocês, eu estou no ar-condicionado, estou num ambiente totalmente controlado, estou em calma na minha casa. No caso do Diniz, ele acabou gritando e falando um monte de palavrão, porque ali ele está na adrenalina, no calor do jogo, e para mim isso é absolutamente normal. O que está me surpreendendo de verdade é um monte de gente nas redes sociais, até mesmo pessoas da imprensa, que se dizem entendidas de futebol, detonando o Diniz, dizendo que ele não pode falar palavrão desse jeito, que ele não pode cobrar os seus atletas desse jeito. Tem um momento, uma cena dessa conversa dele na parada técnica, em que ele está cobrando o Nuno Moreira de maneira mais incisiva, e o Nuno diz que não fez nada. E aí o Diniz diz para ele: realmente, você não fez nada, você tem que fazer, tem que jogar, você não está fazendo nada. Isso é uma cobrança normal, natural, dentro do futebol. Eu realmente não estou entendendo por que estão pegando tão pesado com o Diniz, falando que é por isso que ele não deu certo na seleção, que é por isso que ele não é um técnico de primeira prateleira. Isso não tem nada a ver. E olha que quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu estou longe de ser um grande fã do estilo de jogo do Diniz. Eu, particularmente, não gostaria de ver o Fernando Diniz treinando o meu time de coração. Agora, vamos deixar para criticar o Diniz quando for justo criticar o Diniz, que não é o caso. Aqui o que ele está fazendo é uma cobrança normal dentro de jogo. Aí vai ter gente que vai argumentar: poxa, mas ele precisa falar tanto palavrão desse jeito ou coisas do tipo? Gente, o ambiente do futebol é assim. O ambiente de alto nível de cobrança é assim. Pode ser que o Diniz passe um pouco do ponto por um estilo próprio, por ser um cara mais enérgico. Só que não significa que ele é assim exatamente no dia a dia. Tanto que vários jogadores de peso que já trabalharam com o Diniz o elogiam absurdamente. Dizem que ele é o melhor treinador com quem já trabalharam e tudo. O Felipe Melo, que é um cara muito vivido no futebol, que já trabalhou com uma infinidade de treinadores, bate na tecla que o Diniz foi o seu favorito. O Rafael Veiga, que está há anos com o Abel Ferreira no Palmeiras,
já deu declaração dizendo que o Diniz o ajudou muito nos tempos de Atlético Paranaense. Até o Neymar, que trabalhou com o Diniz só na seleção, já o elogiou absurdamente também, dizendo que é um treinador participativo, um treinador paizão, um treinador que tem um estilo de jogo muito bacana. Então pode ser que por esse recorde vocês tenham uma impressão do cara, mas no dia a dia ele não é 100% do tempo daquela maneira. E outra, se os jogadores do Vasco reprovassem totalmente a conduta dele, podem ter certeza que já teriam feito corpo mole ou algo do tipo para que ele caísse. E não, o Diniz começa a base de time aí, foi finalista da última edição da Copa do Brasil. O que ele está fazendo ali é uma exigência, uma cobrança. Não imaginem que num jogo de futebol, ainda mais com os nervos à flor da pele, que o Diniz vai chegar e falar assim: Nuno, meu amorzinho, desce para você poder jogar. Não é assim. No futebol a cobrança é assim. E não é que é assim no profissional. No profissional eles já estão acostumados. É assim desde a base. E aqui eu faço até um convite para quem aqui que acompanha o canal já jogou base ou já jogou profissional em algum momento. Coloca aí nos comentários, compartilha a sua experiência com os outros seguidores aqui de como que é a cobrança mesmo quando você está na base. Você é xingado, você é cobrado pelo seu treinador, pelos seus companheiros. Isso é o normal do futebol. O que eu tô vendo agora é que querem meio que criar um mimimi numa coisa que não existe. Não existe mesmo. E sabem o que mais me chateia e ao mesmo tempo mostra uma hipocrisia de quem critica o Diniz? É que quando é o Mourinho, lá na série All or Nothing, falando um monte pro Dele Alli, falando um monte pro elenco do Tottenham, todo mundo gosta. Quando é o Guardiola, também no All or Nothing, falando um monte pro elenco do Manchester City, porque eles estão tomando taca no intervalo do jogo, todo mundo acha legal. O cara falando palavrão também, da mesma maneira, falando alto, gritando, exaltado. E aí quando é o Diniz, só porque é o Diniz, só porque é no futebol brasileiro, não pode, aí querem criar uma proteção, um mimimi que não existe. Pessoal, no alto nível de competição, especialmente no futebol, é assim. Vocês já foram na beira de um campo de várzea para ver como que é a cobrança? Isso faz parte do futebol. Podem ter certeza que, depois do jogo, ele não falou daquela maneira. Ele agiu daquela maneira naquele momento específico porque o que ele queria? Resultado. Queria que os jogadores acordassem. E por muitas vezes, para os jogadores acordarem, para se ligarem, tem que tomar um xingo, tem que tomar um grito. Isso faz parte. Ali eu não vi ele ultrapassando a barreira do respeito. O que o jogador não admite, tanto na base quanto no profissional, é a falta de respeito. Então é um treinador que é traíra, um treinador que quer expor alguém, que quer encontrar culpado. Isso sim o jogador não admite. Agora, um jogador ser xingado porque o treinador está dizendo que ele tem que baixar para jogar, tem que aparecer, é mais normal do que vocês imaginam. O que está acontecendo é que muita gente não está habituada a isso que eu estou falando, a esses xingamentos, a esse tipo de cobrança, e estão ficando horrorizados, mas isso é muito normal. E eu vou até aqui um pouco além. Essas câmeras da transmissão que estão flagrando esses momentos, como já flagraram também momentos do Felipe Luiz, momentos do Abel Ferreira. Claro que para transmissão é bom esse tipo de repercussão porque, enfim, acontece exatamente isso que está acontecendo nesse vídeo. Buzz, gera assunto. Mas vai chegar um momento em que talvez os clubes, os treinadores, não vão mais permitir que isso aconteça. Porque está expondo ali meio que uma intimidade do treinador com o seu grupo e que no fim é uma coisa normal que depois as pessoas vão querer vilanizar. Vou repetir aqui. Tô longe de ser um fã do trabalho do Diniz, um grande admirador do trabalho dele, mas vamos criticar o Diniz quando for justo. Quando que é o justo criticar o Diniz? Quando tem momento em que o time não consegue sair jogando e mesmo assim ele insiste, quando ele pega e faz uma substituição ruim, quando ele quer pegar e colocar um volante na zaga, quando ele esteve na seleção brasileira e não fez um bom trabalho, aí sim é justo criticar o Diniz. Agora, querer criticá-lo porque ele está querendo uma mudança de comportamento do seu jogador, com os nervos à flor da pele, com isso eu não vou concordar. O que parece por muitas vezes é que algumas pessoas que acompanham o futebol acham que o futebol é politicamente correto. E o futebol não é politicamente correto, gente. Você dizer para os seus jogadores que você quer que eles apareçam para jogar, para criar linha de passe, descer um pouquinho para não ficar esperando lá na frente, isso faz parte do futebol. Parte mesmo. O que ele não pode chegar é, no meio da parada técnica, começar a dizer que fulano é mau caráter, que ciclano não presta, que aí você está atacando o pessoal do jogador, e aí você está querendo criar
um culpado dentro do grupo. No caso ali, tudo que ele falou foi 100% voltado ao jogo. Queria agora saber de você nos comentários, qual que foi a sua interpretação dessa história envolvendo o Fernando Diniz na parada técnica com o time do Vasco. E comenta aí se você concorda com as coisas que eu falei nesse vídeo, que estão querendo criar um futebol politicamente correto, cheio de mimimi, e que se você entendeu também que tudo que o Diniz fez não teve nada demais. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!